Olá, o meu nome é Guilherme Fonseca e isto é Má Ideia. Hoje comigo eu tenho o convidado mais bem vestido da história deste podcast. Pá. Sim, sim. Isto é impressionante. Pá. Aluguei este fato para vir ao teu podcast. Foste alugado de propósito. Ainda para mais, antes de começar a gravar, eu reparei que tinha aqui uma nódoa. Portanto, nós estamos no espectro melhor. do bom aspecto. Exato. Isto é espetacular. Tu vestiste um fatinho e eu venho para aqui todo porco. Faz mal, está tudo bem. Está Olha, tudo Eduardo, certo. muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu. Estreaste há muito pouco tempo o Sim, teu novo solo sim. de stand-up ao fim de 12 anos. Sim. Como é que foi voltar a fazer stand-up 12 anos depois? Epá, foi... Sabes o que é? Há várias coisas neste espetáculo, que é perceber se as pessoas ainda me querem ver. Ok, já, ainda estou aí. Yeah. Acho que é importante às vezes a gente ter esta fase da nossa carreira que é não, por exemplo, tu estás a fazer solos quase seguidos uns aos outros, não é? Sim, vou colando uns com os outros. Aí tu crias uma corrente pública que viu um, quer ver o outro, viu um, quer... Se tu correr bem. Pois, tudo correr bem. O que me aconteceu a mim é que eu fiz aqui um hiato porque tinha muitos desafios aqui e ali, disto e daquilo, e de repente tu pensas assim, será que o público ainda lá está? Então vais tipo, oi, Estão aí? ainda estão aí. E estão, pelos Então, vistos, as pessoas voltaram. Estão. E tiveste saudades de fazer stand-up? Tu fazes muita coisa, desde Sim, rádio, sim, guião, personagens, palco, em teatro. Sim, é muito importante. É muito importante para nós porque há uma lógica no stand-up que não há no teatro e não há noutro espetáculo de comédia, que são coisas que saem da nossa cabeça, escritas por nós, interpretadas por nós e são exatamente a nossa visão do mundo. Claro, com a lupa da comédia, não é? Claro. Mas, pronto. E isso é para nós, é muito importante, para mim é muito importante, porque lá está, é perceber se as pessoas acham piada à maneira como nós vemos o mundo. E é isso Pois que é isso. Pois, exato. Olha, eu estou a olhar para esta coisa desta maneira. Vocês também acham graça a este Exatamente. ângulo que eu estou a dar a isto? Exatamente, e isso é muito importante para um comediante. Sim, é uma espécie de uma validação do ponto de vista, não é? É um bocado as pessoas dizerem tipo, também já tinha pensado nisso, e tu ficas contente porque tu chegaste lá onde as pessoas também acabam por andar, mas não se apercebem. Sim, é um bocado como estar a mostrar um museu. Tu estás a levar uma pessoa pela mão e estás a dizer, pronto, aqui é o que eu acho disto. Não sei se conseguem apreciar esta obra que eu fiz aqui. Aqui é o que eu acho disto, que me aconteceu. Pronto, é uma história minha. É engraçado isso de levar as pessoas pela mão a dizer assim, olha estas coisas que eu reparei que eu acho giras. É isso, é muito gira. E acho que isso é bom, para um comediante é bom. Acho que é bom. E tu consegues, porque tecnicamente eu tenho textos sobre coisas que eu vejo, algum texto sobre coisas que me aconteceram, mas o teu texto, do que eu te via testar e do que eu tenho visto tu falas em entrevistas, porque infelizmente ainda não consegui ver o teu solo, mas do que eu tenho visto, o teu texto é muito pessoal. Ou seja, são coisas mesmo... Este espetáculo é um bocadinho mais assim. Porquê? Porque na realidade, lá está, havia aqui várias coisas que eu queria experimentar e queria perceber. Primeiro, se o público ainda queria ver o Eduardo, check. Exatamente, não no teatro, não na televisão, não em filmes, em stand-up comedy. Se o público ainda estava lá e se ainda queria ver o Eduardo Madeira, isso, nós nunca podemos pensar que eu não tenho nada a provar. A maior lição que nós podemos ter na vida é que estás sempre a provar qualquer coisa e tens que ter sempre a humildade de que uma vez pode correr muito bem, outra vez pode não correr. Sim, claro. Pronto. E acho que foi por aí. E depois, além disso, eu te queria perceber qual era o foco do novo espetáculo. Ou seja, o que é que me motivava? Porque tu, por exemplo, fazes um solo, metes um título, há uma espécie de linha condutora. Completamente, o espetáculo tem uma espinha dorsal, tem uma... Exatamente, e eu vou-te dizer, quando eu comecei a pensar nisto mais a sério, há 4 anos talvez, não acontecia nada. Não acontecia nada, era só piadas. Era uma piada sobre gatos, uma piada sobre o sol e uma piada sobre pastas de dentes. E eu achei, isto não é nada. Ou seja, não havia convicção na cena. Ok. E tiveste de encontrar isso. Tive de encontrar isso. Eu encontrei isso um bocadinho por intermédio de colegas nossos, que o Bruno Nogueira, o Salvador e tal, a gente ia fazendo umas sessões, ia uns almoços, não sei o quê, e eles normalmente eles começaram a dizer,
que as coisas que tinham mais piada eram as coisas que me aconteciam. Desculpa lá, eles diziam tipo, desculpa lá dizer-vos isto, mas as tuas piadas são desgarradas e as tuas histórias são inacreditavelmente boas. Ok. E eu andei a ouvir aquilo, nunca liguei muito, até que houve uma altura que comecei a escrever torrencialmente as histórias. Ok. Eu vou-te dizer, eu devo ter 50 histórias. Dá um livro, 600 páginas. É o Guerra e Paz. Dessas histórias todas, quais é que podem ser e podem ser contadas e quais é que têm piada para se transformarem em stand-up? Como é que fazes esse... Porque eu acho que não sei se concordas comigo ou não, mas há uma grande falácia, acho eu, no esta história tem graça e isto é stand-up. Eu acho que há mais um passo em cima disso. Normalmente há um erro grande que eu vejo em alguns humoristas que é, isto aconteceu-me, epá, e quando eu conto em jantares é hilariante. Portanto, eu vou dizer em palco exatamente igual. Há um processo de transformar uma história em stand-up comedy. Tiveste que fazer essa passagem, não é? Sim, claro que sim. Claro que tens que trabalhar sobre a história e é mais, na verdade, quem tiver a dizer o contrário está a mentir. Na verdade, qualquer história verídica seria melhor dizer-se inspirado em factos verídicos. Claro, nós mentimos tanto. As pessoas não têm noção do que nós mentimos. Porquê? Porque nós temos que tornar a história muito mais cómica, mais interessante. Temos que fazer compassos de espera. A realidade não é assim, não é? E há outra coisa, nós não estamos ligados a um detector de verdade ou de mentira. Ou seja, nem interessa. O público quer se divertir primeiro. As pessoas querem se rir. Se a história é verídica ou não. Claro. Pessoas, mas todas estas histórias aconteceram de facto. Agora, o que é que eu faço? Reconstruí-as, mexi nelas, introduzi-lhes piadas que não tinha, piadas de texto, não é? Que a gente que tornam obviamente a história não só uma história contada linearmente, mas uma história que tem alguns truques típicos do comediante, que é piada, punchline. E é o que nos difere de uma velhota numa sala de espera. É o que nos difere. A velhota numa sala de espera está a contar uma história e nós temos que ir agarrando as pessoas com piadas. Nós temos que fazer o gancho, sim, é por aí. É muito engraçado. Tu tiveste 12 anos sem fazer stand-up comedy, estavas a dizer que fizeste alguns testes e fazias noites com o Salvador e com o Bruno e etc, mas nesses 12 anos, quando voltaste a fazer stand-up e voltaste a subir a um palco e a fazer stand-up, tu notas uma grande... Vou-te fazer a pergunta de outra maneira. Que diferenças é que notas na stand-up comedy a fazer-se no público... Olha, eu do que eu vi, eu tive um bocadinho, curiosamente, estive contigo há uns anos atrás, numa espécie de uma leva de novos comediantes, e agora estás a ver, passou este tempo todo e eu chego e não conheço ninguém, tirando tu que também estavas a experimentar material, mas o resto é tipo, quem são estas pessoas? Estás numa noite com 8 humoristas e dizes, eu não conheço estes gajos lá. Quem são estas pessoas? Epá, e a surpresa é, esta malta tem muito ritmo. Eu acho que eles também estão muito a colher o que nós desbravámos, não é? Claro. Mas têm muito ritmo e têm muita noção. E tem uma coisa que eu, por exemplo, não tenho, tu traz talvez mais, mas tenho um bocadinho mais, como é que chama? É o Volksgeist, que é o espírito do tempo e do povo, ou seja, eles estão a fazer coisas sobre o que está a acontecer agora. Ok. Eles conseguem pôr o dedo na cultura. Se calhar há mais identificação para a geração deles de estarem a ver aquilo, porque são as coisas de agora. E no meu caso é uma coisa mais intemporal, percebes? É uma coisa mais... Não me interessa estar a fazer as coisas que estão a acontecer agora, interessa-me falar sobre tudo que te aconteceu. É um bocadinho mais a cena do Picasso, não é? Não quer ser moderno, quer ser eterno. Para mim é meio diferente estar a falar o que está a acontecer agora, a não ser que se meta no meio das minhas histórias, por acaso. Sim, pode buscar uma referência, uma história, uma história, não sei o quê. Mas quando eu olho para eles, eu fico tipo, uau, muito bem apanhado. Nunca tinha pensado isto. O WhatsApp é realmente isto que este gajo está a dizer. É giro. E tu costumas ver stand-up no sentido de pões um solo, vais a bares e queres ver as pessoas, tu acompanhas e continuas a ver stand-up? Vejo. Normalmente vejo mais fora. Quando vou para fora, há uma noite ali que eu gosto. Às vezes vou ver um espetáculo de jazz, outras vezes vou ver coisas que a gente não tem cá tanto. Claro. E depois vou ver stand-up daquele que se faz cá também, mas lá fora, só para. Vou aqui a esta cave. Sim, vou aqui a esta cave beber uma cerveja e ver umas piadas. E vejo também os solos que vão estreando
aqui na Netflix, aqui e acolá, gosto de acompanhar, sim, vejo. Ok. Sim. Há uma coisa que eu queria falar contigo que às vezes eu estou a falar, eu faço stand-up há 20 anos. Pois. Tenho 38, comecei com 18, 19, foi Yeah, na yeah, altura yeah. da faculdade. E às vezes eu estou a falar com a malta que faz stand-up agora, ou que faz stand-up há 4, 5, 2, 3 anos, e eu tenho que explicar, vocês não têm noção de como é que era há 20, vocês não têm noção do Não. que era ir a um bar e dizer, não, isto não é anedotas. Não é anedotas, sim. Eu vou aqui, vou dizer um texto meu que eu escrevi, eu não estou a ler coisas da internet. Sim. Eu imagino como é que era para ti, que ainda começaste antes de mim, vieste sim. das primeiras levas de Levanta-te e Sim, Ri, sim, etc. A diferença que é tu teres agora os sítios que há de stand-up, como por exemplo o Discord, onde nós nos cruzámos, Sim, e tu sim. lembraste como é que eram as tuas primeiras atuações? Era faroeste ou não? Era o faroeste, era uma salvajaria pegada. Eu lembro-me uma vez de ir a um bar, algures em Pombal, com um cachê, na altura já havia um cachêzito, e era o senhor, eu era o rapaz das anedotas. Claro. Mas não é nada bem anedotas, é piadas. E ele, está bem, anedotas. E eles puseram-me num palco e ao lado, o palco era aqui, e aqui ao lado, uma coisa pequeníssima, não é? E ao lado do palco, mas ao lado, tipo aqui, era uma coisa de setas, um alvo de setas. E durante todo o espetáculo tivemos dois gajos a tirar setas que espetavam aqui e que paravam quando eu dizia a piada. Antes de ouvir a punchline, ficavam tipo. E eu tipo, ok. não sei o quê. E eles, trás. Eu pensei assim, se alguma piada estes gajos não gostar, vão fazer pontaria para mim, porque é mais fácil acertar-me a mim do que no alvo. Pá, isso é hilariante. Sim, acontecia muito. As coisas... Não há um lado teu que vai, por exemplo, à noite da discórdia, como nós nos cruzámos, e tu chegas lá e vês tipo aquela noite de stand-up daquela maneira como está, e miúdos a experimentar texto, a começar a fazer stand-up e diz assim: pá, vocês não sabem. Não sabem. Vocês não tiveram na guerra como eu. Não, pois, exato. Acho que foi aconteceu, foi assim. Foi um bocado assim, foi um bocado desbravar da situação. Mas aquilo que eu vi é uma coisa muito organizada, muito bem feita, com muita graça e com malta com muito ritmo. E eu fico muito surpreendido e acho bom. Claro. Bom, um gajo não pode voltar para trás, não é? Não podemos voltar a. Quer dizer, o que é que eu vou dizer? Tipo, não, antigamente é que era bom, isso é uma estupidez. Não, agora é que é bom. Assim, agora é que é bom. Antigamente era só. Sim. Era isso que tu dizes, era o faroeste. Sim, e ainda para mais, eu acho que agora a malta tem muito mais acesso a cultura de comédia, Sim, a ver coisas. Sim, Quando tu começaste a fazer stand-up, o que é que eu acredito que tenha sido no primeiro Levanta-te e Ri, portanto deve ter sido há 20 e tal anos. Pois, exatamente. Aquilo, é assim, na verdade eu vou parar ao Levanta-te e Ri porque eu sou convidado para ser a pessoa que escreve o Levanta-te e Ri. Ok. Olha, isso não sabia. Tu escrevias para o Marco Horácio. Exatamente, eu escrevi para o Marco Horácio e o que eles me chamaram para fazer foi: isto é um programa de anedotas, escreves aí umas anedotas, metes umas anedotas. Eu disse: não, a gente o que tem que fazer é uma coisa que se chama stand-up comedy, cá lá fora, meter piadas, porque quem quiser levar anedotas, leva anedotas, mas temos de ter piadas. Mas isso ninguém vai contar piadas, quem é que vai contar piadas? Os que tiverem texto, levam o seu texto. Os que não tiverem texto, eu escrevo. Ok. E conseguimos furar, e o Marco Horácio também deu a sua ajuda, porque o Marco Horácio também queria isso, não queria contar anedotas. E depois tínhamos o Rocha, que ia contar notas e espatifava tudo, porque era completamente imparável, é uma locomotiva. Portanto, ou seja, não me valia a pena mais anedotas, acho que era chover no molhado. E puxei aquilo para o lado do stand-up comedy e pronto, e a coisa seguiu nesse caminho e depois começam a aparecer aqui e ali tipos que já tinham textos de stand-up. Que levavam coisas deles, não é? O Carlos Moura, o Ricardo Aruz Pereira, o mesmo Bruno, no Levanta-te e Ri. Tudo isso, o Aldo Lima, o Nilton, claro, essa malta toda apareceu toda ali. Até o Quintela chegou. Verdade. Houve muita gente que experimentou no Levanta-te e Ri, que ele era muito duro, o Salvador Martinha, o Hugo Souza. Repara, essa malta vai ali a primeira vez. É para experimentar e arriscar muito. Não, e levavam textos pela primeira vez. Que é uma coisa que agora na minha cabeça de privilegiado que tem 70 sítios em Lisboa para testar. Tal e qual. Pá, eu lembro-me de histórias tanto do Ricardo, mas mesmo o Carlos Moura contava-me. Não, eu escrevia um texto para levar ao Levanta-te e Ri. Sim, pá, o texto era enviado para nós, para a SIC, na altura. E depois havia uma espécie de diretor criativo que não era eu não mandava nada, que via o texto e tal, e dizia tipo, ok, está bom. Ou então, tens que reescrever isto. Isto não.
E era assim que funcionava, mas a maior parte das vezes os textos eram validados logo, até porque havia aquela, pela primeira vez em televisão, houve uma aceitação do vernáculo e não sei o quê, Sim, e dos temas. Aliás, os temas, o Levanta-te e ri hoje em dia, o primeiro Levanta-te e ri hoje em dia seria cancelado ao fim de 16 segundos. Acabavam com o programa. Já, não, acabou. Não. Entrava alguém do canal e dizia, desculpa lá, isso não pode estar a acontecer. E essa liberdade também ajuda criativamente, ou não? Sim, eu acho que aquilo foi um boom autêntico, não é? E quem esteve ali naquela fase sentiu um bocadinho aqueles booms. Se calhar como a cena do rock dos anos 60, nada a ver. Claro, Sentia, estava a acontecer ali qualquer coisa. Para todos os dias aparecia um gajo que tu dizias tipo, uau, nunca tinha visto isto. Sim. Nunca tinha visto isto, uau. E qual que era o meu maior problema? Eu também queria fazer, experimentar e fazer, e eles diziam-me, faz, tu tens caralho e tal, e eu já mostrava. Só que eu tinha que escrever às vezes textos para 16 convidados e depois quando o que sobrava era para mim. É que vinha para ti. Era para mim, era tramado. Foi uma luta um bocado inglória ao princípio. Mas pronto, depois consegui. Tiveste a dar texto aos outros e depois não, agora é para mim. Todas as melhores piadas iam para os outros, porque na verdade era como eu ganhava a vida, não é? Claro. Eu ganhava a vida, era a escrever. Tu começaste como advogado e para mim é fascinante, eu não sei se as pessoas têm noção disto, mas a quantidade de advogados que viraram humoristas é inacreditável, a lista nunca mais para. Mas tu começaste como advogado e depois foste para as produções trabalhar. Sim. Tu sabes que quando eu comecei como guionista, eu comecei nas produções fictícias, eu fui chamado para o Canal Q e naquele início estava lá. E até hoje há assim uma aura de, como eu acredito que haja, por exemplo, no SNL, agora e antigamente quando o SNL começou, a aura que há das histórias vossas de início de produções fictícias, tu tens saudades desses tempos ou de alguma coisa desses tempos? Olha, eu não sou particularmente saudosista porque a minha vida não me permitiu muito isso. Eu sempre fui aquele... Eu já vivi em 30 casas diferentes, já vivi em vários países, já vivi em várias cidades. És um nómada, estás sempre a saltar. Sou um nómada analógico. Não digital, mas analógico. Portanto, não sou muito saudosista. Agora que aquilo houve ali tempos incríveis e aquele grupo inicial, tu depois ainda fizeste parte desse grupo, mas aquele grupo inicial que era realmente o Ricardo, o Pina, o Filipe Almeida Fonseca, o Markle, o Rui Cardoso Martins, aquilo era um grupo, eu acho que devia ter sido filmado, porque aquelas discussões que havia ali, aquilo devia ser uma coisa muito próximo da Grécia, não é? Daquelas, quando estavam aqueles filósofos todos a discutir, porque havia ali discussões que era tipo, eram discussões que iam desde o futebol, à música que estava a fazer, à literatura, ou ao cheiro a pó. Ok. Sim, porque nós discutíamos o Pina tinha uma teoria que cheira a pó, e depois quando nós começámos, porque havia umas obras e o Pina cheira a pó, não podemos trabalhar aqui que cheira a pó, e então começámos a discutir, a dissertar sobre o que é que seria cheira a pó. Cheira a pó. Uns diziam que era tinta, não era cheira a pó, o cheira a pó é mais acima. Horas a falar sobre o que Sim, da minha experiência de trabalhar com Ricardo Aruz Pereira, José Diogo Quintela e Miguel Góis, há muitas horas em que se fala de outra coisa qualquer, como o cheiro a pó, para não se estar focado no trabalho. Eu acredito que seja daí que vem. Sim, havia discussões sobre coisas absolutamente estúpidas que duravam anos enquanto o trabalho estava parado. Isso é mesmo, era mesmo assim. Mas sabes, como nerd de comédia, eu tenho um fascínio por essa altura. Sim. E eu adorava quando contavam histórias e saber como é que funcionava. E é muito giro olhar para trás e ver essa gente toda no mesmo espaço, que era aquele pátiozinho. Havia o João Quadros, esqueci-me desse pequeno pormenor. Pois, ainda havia toda essa gente e o João Quadros. E um João Quadros lá pelo meio. É assim, sabes o que é? Por exemplo, tu vês os marretas, não é? Uhum. Os marretas são os marretas, todos aqueles bonecos fazem sentido. Mas não consegues imaginar os marretas sem o Animal. Exatamente. Sem o Animal. Portanto, não se consegue imaginar as pessoas sem o Quadros lá. Igual. Era sempre bem, o João era outra cena à parte, mas pronto. Sim. Tu depois tiveste muitos anos sem fazer stand-up comedy, tiveste a fazer personagens, fizeste sketches. Eu fiz ali eu arranjei ali uma espécie de compromisso que me dava imenso dinheiro,
que era uma mistura de músicas com stand-up, com não sei o quê, que eu ia fazendo. Era uma espécie de... Era um espetáculo musical com um live stand-up. Sim, eu lembro que tu e o Manuel Marcos foram ao Graças a Deus, que também foi um programa que eu fiz no Canal Q, e faziam muito número de muito dupla. desse género. E fazíamos essa cena e também fazia isso sozinho, só. Exatamente. E que era uma coisa que funcionava muito. Funcionava em empresas, funcionava em todo lado. Que tinha uma componentezinha de stand-up misturada com música, mas não era uma coisa. E ainda por cima era uma coisa que era tipo um Frankenstein. Eu ia juntando piadas e pondo uma música nova, tirava outra. Não era uma coisa de raiz, percebes? E portanto faltava-me este regresso puro e duro ao stand-up. E como é que te sentiste em voltar a... Não há guitarra, não há... Agora sou eu, este microfone, e tenho aqui umas coisas para vos dizer. Back to the basic. Ou seja, eu acho que todos nós devemos fazer isso de vez em quando, que é voltar ao ponto de partida, sabes? E eu passei por um processo muito estranho, que é, eu estava a fazer programas na RTP, fiz o Patrulha da Noite e estava a acabar outro projeto para a RTP quando sou convidado para ir para a TVI. Recebo uma chamada, estava a fechar um programa novo para a RTP. Recebo uma chamada da TVI, da Cristina, precisamente, que me diz: olha, quer que venhas para o pé de mim? Quer que venhas para o pé de mim? Já, não posso, estou a fazer um programa. Sou casado, ó Cristina. Exato. Sou casado, Cristina. Não pode Tenho ser. um programa, tenho não sei o quê. Ela disse: não, eu não quero saber isso. Eu quero saber quanto é que eu tenho que oferecer para te vir para o pé de mim. Mas não é assim que as coisas funcionam. E ela tipo, eu vou te dizer outra vez. Quanto é que tu queres? Diz-me um número. E eu disse assim, olha, então diz-me tu um número e depois eu vou pensar. Isto no fim do ano, tipo dia 28 de dezembro. E eu quero antes do fim do ano saber que tu estás aqui com contrato de exclusividade e com mais. Para ires, tipo, mudaste completamente para... Mudar, para a TV. é tipo tu estás a jogar no Sporting e és o craque. Mas lá está o Guiócaras. Depois chega ao Arsenal e oferece milhões. Sim. Pronto, então bora. E pronto. E eu disse, então diz-me tu um número. E ela mandou-me um número. E eu fiz-me de, ok, vou pensar. Deixa-me pensar. Eu preciso pensar. Por dentro, tipo... Deus queira que ela não leve isto, que ela não leve isto como não, ou Sim, como sim. uma coisa arrogante. Sim. Mas pronto, mas tinha que fazer esse número de vou pensar. Claro. Uma pessoa não pode ir desesperado ao número, claro. E depois pensei durante aproximadamente 7 segundos, porque todos temos um preço, não é? Agora, o que é que aconteceu aí? Vou-te ser muito sincero. O que aconteceu aí é que ganhei, ou seja, o meu público tornou-se mais abrangente, ou seja, cheguei a gente que não sabia bem. Eduardo Madeira, sim, é um gajo. Cheguei a muito mais gente, mas perdi os fiéis. Ou perdi alguns fiéis. Sentes que perdeste pessoas por Perdi para alguns TV. fiéis que és um vendido, eu achava-te o maior e agora e saíram. Sério, achas que saíram. as pessoas têm essa reação a trocas de canais como têm? Não sei se tem com os outros, comigo tiveram essa reação. Houve um bom grupo de pessoas que disse, perdeste um seguidor, perdeste um fã. Eu pensei, porque vou trabalhar para outro sítio. Exato, eu vou fazer a minha cena. Claro. Mas não perdoaram aí. E portanto, eu depois tive 3 anos de contrato de exclusividade com a TVI. A ganhar uma miséria, como estavas a dizer. ganhar uma miséria. E o que é que acontece? Acontece é que no fim há uma ressaca. Quando tu fazes uma coisa dessa, há uma ressaca, não é? E a ressaca era precisamente perceber se eu ainda tinha piada. Atenção, estamos a falar ao fim de 20 anos de carreira, ao fim de ter muitas coisas, muitos prémios, e já ganhei 3 ou 4 prémios como melhor ator de comédia. E tu de repente dizes, será que ainda tem piada? Será que eu perdi a piada toda? Ou bati com a cabeça? Ou deu... Será que aquela acabou? vez que eu dei aquele mergulho assim mais... Será que eu perdi a piada toda? Será que as pessoas ainda me querem ver ao vivo? Será que as pessoas... Será que ainda sou um bom ator de comédia? Isso é muito Cheguei a engraçado. esse ponto. Isso nunca desaparece. Porque é engraçado estar a falar com uma pessoa tão respeitada, com tantos anos de comédia, com tantos projetos diferentes, que tem uma longevidade tão grande na carreira, e
E ainda teres de pensar nisso que estás a pensar de Sim. será que as pessoas ainda, será que tem graça? Sim. Será que ainda tem graça? Será que ainda tenho graça? Sim. Acontece, vai-te acontecer a ti, tu já tens uma carreira longa, muito longa. A minha não Pois, acontece. exato. E eu não tenho nem metade da tua carreira. Já tens uma carreira muito longa, mas vai-te acontecer, vou-te já dizer, vai-te acontecer sempre. Isso nunca desaparece. Nunca desaparece. Eu já perguntei isso ao Herman. Eu já tive esta conversa com o Herman. Já disse ao Herman, eu sinto isto às vezes, é normal? Ele, eu sinto isso agora, pá. Eu sinto isso agora. Estamos a falar do Herman. Sim. Não é? Sim. Se o Herman tem dúvidas, se as pessoas Se ele acham tem graça... dúvida e tem piada, imagina tu, não é? Quer dizer, estamos um bocado. Portanto, ou seja, aquela história, e eu também já vi o do Robert De Niro a falar sobre isto, aquela história de que somos indispensáveis, que já temos um lugar assegurado, que somos incontornáveis, que as pessoas. Isso não existe. Sim, há uma coisa que eu notei rapidamente ao fazer stand-up comedy, que é, tu não és tão mau como a tua última atuação, mas também nunca és tão bom como a tua última atuação, se tiver corrido bem. Sim. E é engraçado, essa coisa que tu estás a dizer de testar a água, de será que as pessoas ainda estão aí? É uma coisa que nunca desaparece. Tu tens sempre que olhar para trás para ver, estão comigo? Nunca desaparece. Não, as pessoas ainda estão comigo. Estão comigo? Não, ainda estão comigo. Nunca desaparece. Isso é engraçado. Nunca desaparece. Epá, e vou-te já dizer uma coisa: o meu processo de autorreconstrução artística que foi imperceptível se calhar para o público, mas foi com pequenos passos, little steps, ou seja, começar a fazer atuações pequeninas, começar a fazer uma peçazita aqui, uma peça acolá, ouvir gargalhada, e vais-te reconstruindo. Estar à frente das pessoas num palco. Estar à frente das pessoas, ver coisas e dizer assim, espera aí, onde é que está? As pessoas estão aqui. Calma. Tu sentes que a televisão, apesar de ser uma janela maior que te faz chegar a mais gente, ao mesmo tempo também te põe uma distância que sim, claro que precisas de ir a palco para estar com as pessoas claro diretamente e para perceber diretamente? O palco. Aliás, no futuro só haverá o palco. Eu lamento dizer isto aqui no teu programa, vai desiludir muita gente, mas no futuro só haverá o Sim, palco. as pessoas estão no YouTube normalmente, agora neste momento a ouvir Acho isto. que muita gente não vai aguentar esta informação que eu vou passar hoje. Tenho informação privilegiada, não é? ok. Há pessoas que me Foi contam. dessa reunião que vieste com esse fato? Vim com esse Foi da fato. reunião que tu vieste? Estivemos num clube onde se fala sobre estas coisas. Repara, a inteligência artificial vai lixar tudo. Em termos artísticos vai ser incontornável. É como tu dizeres há 50 anos, a televisão faz mal às pessoas. Hoje em dia já ninguém quer saber disso. Sim. É uma conversa parva. Ou seja, a inteligência artificial vai absorver tudo. Onde é que a inteligência artificial não nos consegue substituir? Pois, exato. É no palco, sempre. E todos os atores que estão com medo, nunca se esqueçam que quando chegar à altura de ir para o palco, aí eles não são substituídos por nenhuma máquina, porque tem que ser uma coisa de carne e osso. Sim, não é? sim. Tem que ser uma coisa Tem de que ser carne e osso. genuíno, tem que ser ser genuíno. Portanto, em televisão, eu não sei se daqui a 10, 15 anos os filmes e as séries não serão feitas. O James Dean a contracenar com a Audrey Hepburn e não sei o quê, e com o Brad Pitt. Sim, a próxima chamada que tu recebes da Cristina Ferreira não é a convidar-te para ir, é dizer assim, olha, precisamos dos teus direitos, tua imagem, exatamente. precisamos da tua imagem e nós fazemos aqui uma sitcom com a tua imagem em AI. Tu estás em casa, nem vens. Tal e qual, é mesmo isso. Isso vai ser incontornável. Sabes porquê? Porque se não fizeres aqui, eles fazem na China. Pois, ou fazem na Índia. Sim, não é o Eduardo Madeira, é o Eduardo Ladeira, que é mais ou menos parecido, mas não tem que te pagar direitos. Exatamente, tem ali qualquer nuance que já me tira de lá. Tu, no Discord, disseste uma coisa em palco que eu queria falar contigo aqui, que é, tu disseste, quando subiste a palco e começaste a fazer stand-up, aquele set específico, disseste, eu não fico nervoso. Como é que tu não ficas nervoso? É uma questão de calo, de eu já fiz isto tantas vezes que já não sinto, está lá. Como é que fascina-me, como é que tu não ficas nervoso? Não fico. Não fico porque. Mas isso é um problema cerebral. É um problema cerebral. Foi a tal pancada que. Foi a tal pancada. Epá, eu não tenho, e descobri isto com o tempo, assim como há pessoas que não sentem a dor, eu não tenho muito avisador de perigo no meu cérebro. E isso é bom e é mau. Para algumas coisas é bom, sim. Sim, mas também é mau. Também é mau porque mete-me em sarilhos e em situações muito complicadas porque nada me avisou que aquilo ia ser muito perigoso. E eu entro na boa, de cabeça. Não, na boa. Como é que é possível não teres... As pessoas dizem, não vais por aí que aí é perigoso. Eu... É mesmo por aqui que eu quero ir. E stand-up nada. Não tenho... Olha, bom, vamos a isto. Eu estreiei agora, não é? Como tu sabes, o grande entre os assassinos. E antes de entrar para o palco, eu não estava verdadeiramente nervoso,
não estava nervoso, estava um bocadinho apreensivo, só porque tinha o meu pai no hospital, em estado crítico. Pois. E era Isso é capaz de desviar isso um bocadinho as estava atenções. a perturbar. Ou seja, a minha calma até se calhar era mais perturbante se as pessoas soubessem desse pormenor. Pois. E era essa a única coisa que estava na minha cabeça. Nada sobre o espetáculo. Pois, pá, é muito engraçado. Se calhar também é uma questão de relativizar, não é? Ou seja, aquilo que eu estava a dizer, tu não és tão Nesse mau como a caso, anterior, nem tão bom como a anterior. Sim, É de género, pá, é uma atuação, eu estou preparado, eu sei estas histórias, eu já testei é muito isto. importante para mim este espetáculo. Era muito importante para mim este espetáculo, mas o facto de estar nervoso não iria fazer com que eu tivesse nem melhor não é? nem pior. Pois, eu acho que essa é a verdade sobre ficar nervoso, que nós não conseguimos contornar. Nós Sim. que ficamos nervosos. Mas que eu conheço muitos atores e muitos comediantes e muitos stand-up comedians que ficam arrasadíssimos e depois chegam ao palco, são os animais. Portanto, isso depende de cada um de nós. Sim. Tu ficas muito nervoso. eu fico nervoso antes, Pois. pá, fico, muito xixi. Fico muito nervoso antes, mas assim que começo, Tranquilo. desaparece. Pois. Eu acho que Isso é bom. eu digo que é nervoso, mas eu não sei se não é uma espécie de uma Ansiedade. é ansiedade. Eu só quero. normal, é normal isso. Sabes, normal. no rodeo o touro antes? Claro, Tirem-me só daqui, normal. tirem-me só daqui, eu quero ir para ali. É normal. Eu acho que é mais normal, isso do que claro propriamente. sim. Sim, mas isso é normal. Isso é normalíssimo. Eu não sinto, mas é normal. É muito giro tu dizer, eu não sinto. Mas olha, é mas normal. é isso. É normal porque eu vejo a malta toda a sentir isso, não é? Ou 90% das pessoas sentem isso. Percebe? Yeah. Eu conheço uma pessoa que não é um stand-up comediante, nem um comediante, é um comediante, mas é mais um ator, é um grande ator, que é um bocado assim também. Eu não sei se também é este nível de inconsciência ou se é, lá está, a experiência acumulada. Pois. Que é o Zé Raposo. Eu já vi o Zé Raposo a ter o mesmo tipo de atitude antes de entrar para um palco que eu tenho. Ou seja, que é toda a gente, cuidado, e está o Zé Raposo, na boa. E eu olhei e disse, Mais um. that's my kind of guy. Mas pronto, é mais ator até do que de stand-up comedian, não é? Mas ele talvez seja por causa da experiência, porque ele é talvez o ator ou dos atores com mais experiência e até em variedade de registros e tudo. Pois, ele já fez tanta coisa. Oh, caramba. Deixa eu fazer outra pergunta. Tu tens, lá está, como estávamos a dizer, décadas de carreira. Tu sentes que é diferente para um humorista hoje em dia conseguir chegar às pessoas por causa das redes sociais, do trabalho que tem de fazer de imagem? Porque é uma coisa que tens que te habituar, é uma coisa que não invejas. Que diferença é que sentes entre ser o Eduardo com 20 anos ou 21 anos e estar a começar a fazer coisas no mundo do humor e os miúdos hoje em dia que têm que, por muito bem que escrevam ou muita graça que tenham em palco, terem que se vender nas redes sociais? Sim. Como é que tu vês essa pressão? Olha, é uma realidade que na verdade eles dominam naturalmente, porque já nascem um bocado com esse desafio pela frente. Assim como nós tínhamos outros desafios, eles têm esse já pela frente. Ou seja, se calhar eles até estão mais à vontade do que nós, porque nós temos que nos adaptar e temos que nos moldar a essa realidade. Pois. Eles nascem dentro dela. Tu tiveste muitas conversas agora quando estavas a preparar o teu solo, a preparar no sentido de não do texto que isso é contigo, mas a montar o solo em termos de cartaz e não sei o quê. Houve muita gente a dizer-te, olha, as redes sociais, temos que fazer este plano, temos que ir por aqui. Sim, sim. Foi uma coisa nova para ti, porque Sim. há 12 anos não havia nada disso. Sim, há um especialista. Tens uma pessoa para as redes sociais? Que Isso é me bom. diz, sim, há uma pessoa que diz que tens que fazer assim assim. É um bocado, eu considero quase como os médicos. É um bocado como os médicos. Você tem que comer assim, tem que tomar este comprimido às tantas horas. Mas eu não sou a pessoa ideal. Eu sou aquele tipo de pessoa que digo, sim senhor. E depois só faço disparates. Sou aquela pessoa, você não pode comer nem coisa, nem coisa. E tu vais comer, com certeza. E tu vais comer batata. Assim que saio, Yeah. pumba, destruo tudo. E eu tenho consciência que dou uma trabalheira e que me porto mal, mas lá está. Epá, sabes, eu uma vez vi uma coisa muito gira que explica um bocado o meu comportamento, ajuda-me a perceber o meu comportamento, que não é bom. Mas o Keith Richards foi convidado para fazer de pai do Johnny Depp no Pirata das Caraíbas. E o que é que acontece? Ele chega muito atrasado às filmagens, bêbado, e vai com o carro contra os cenários e destrói aquela porcaria toda. E vem lá o gajo da Disney, o diretor do estúdio, que diz, você não pode fazer isto, e não sei o que, o produtor. E ele,
olha e diz: sabe o que é que eu sou? Keith Richards, toda a minha vida eu fiz isto. Não vou parar agora. Exato. Toda a minha vida eu fui assim. Portanto, não é a Disney que me vai mudar, peço desculpa. Claro. Eu sou o Keith Richards, eu mudava-me e ia contra as coisas com carros. Sim, queria-te agradecer ter estacionado aqui dentro do estúdio. Mas é do género, eu sempre funcionei assim, vai ser complicado para mim agora. Epá, e agora também gosto de respeitar o trabalho das outras pessoas, Claro, não gosto claro. que pensem que é desrespeito. Prefiro que as pessoas pensem que sou disparatado, desajeitado, esqueço-me, faço os disparates, depois tento tomar o comprimido, mas já é fora da hora. Sim, agora já não dá, agora já não faz efeito. E depois dizia, para não devia ter posto isto. Esta história devia ter sido aquilo. Aí, para que é que eu estou a fazer misturar isto tudo? Portanto, faço tudo ao contrário do que me pedem, mas pronto. Mas faz parte, não é? Faz parte, sou assim. Olha, queria acabar com duas perguntas. Uma é, o que é que tu gostavas de ter de outros humoristas que admiras e gostas em ti? Ou seja, o que é que invejas noutros humoristas e gostavas de ter também e não tens? Eu gostava de ter o dinheiro do Ricky Gervais, gostava de ter a conta bancária do Ricky Gervais, isso invejo bastante. Além de ser um grande admirador do trabalho, por acaso gosto muito dele. Eu acho que, por exemplo, todos os comediantes, eu consigo fazer uma coisa que é, eu consigo ficar fascinado com o trabalho dos meus colegas. Não é uma coisa muito portuguesa, acho que isto, não sei de onde é que isto me vem, e todos os meus colegas têm qualquer coisa que eu digo tipo, isto, eu não tenho este gajo é incrível, eu não faço isto assim, eu não faço isto assim, nem consigo fazer isto assim. Percebes? Ficas fascinado com a maneira como eles fazem? Fico fascinado, tipo, uau! E mais, se eu tentar fazer, não faço assim, não faço tão bem. Portanto, ou seja, mas de qualquer forma, consigo ficar fascinado. Por exemplo, eu acho que quando olho para o Bruno, eu consigo perceber no Bruno aquilo que me fascina e que me faz ser um admirador dele. É o timing. É o gajo que gera melhor os silêncios. Completamente. Pronto. Ele é perfeito na maneira como diz, quando gera diz. os silêncios. Eu fico nervoso com a maneira como ele gera silêncio. Às vezes dá-me vontade de ir lá e dar-lhe o empurrão. Fala, Tipo, caralho. acelera. Pá, isso é engraçado. Só que isso é que é a arma dele. E Claro. é fantástica, não é? E toda a gente tem. Acho que, por exemplo, no caso do Ricardo, há um brilhantismo no texto, no intricado, na utilização de certos termos. A escolha de cada palavra, não é? Que me mata. Aquilo está perfeito, a construção do texto, da frase. E a todos os meus colegas e todos aqueles que têm algum sucesso, eu procuro ver qual é a pedra de toque, o que é que faz deles, e quando eu percebo, eu digo, uau, muito fixe, muito fixe. E eu não sei fazer isto. E tens esta pergunta é meio injusta, mas eu vou fazê-la só porque acho graça ter-te aqui e fazer-te esta pergunta. Tu tens noção da tua pedra de toque? Sabes o que é que fazes de ti? Consegues tens essa autoconsciência, tens essa autoanálise? Eu tenho essa autoanálise, mas é-me dada também pelos outros. Ok. E eu acho que há uma espécie de há uma parte do humor físico muito forte, e é verdade, porque eu bebi muito no Chaplin e até no Jerry Lewis. Mas pronto, eu bebi muito aí, mas eu acho que eu consigo fingir espontaneidade. Pois. É horrível eu dizer isto e as pessoas se calhar aqui é que eu vou me matar. Mas eu consigo mas fingir o nosso trabalho também é stand-up, também é. Eu estou a contar isto pela 70ª vez, mas parece que é a primeira. Pronto. Isso é stand-up comedy também. Eu consigo fazer isso como beber água. Okay. E isso ajuda-me muito, porque às vezes, mesmo quando eu não tenho assim nada tão importante para dizer, ou não tenho aquela piada assim tão boa, mas a maneira espontânea e a maneira como eu entro e com um bocadinho de, lá está, do humor físico, eu sei que consigo arrancar a gargalhada. Muito bem. Talvez seja por aí. Sim, senhora. Para terminar, eu termino sempre com a mesma pergunta, que é para me dares um exemplo, isto chama-se uma má ideia, portanto, para me dares um exemplo de uma má ideia que tenhas tido. Ou uma piada, um conceito, um projeto, uma má ideia qualquer que tenhas tido. A minha vida
Eu sou aquele gajo que mete a pata na poça. Imagina, agora abriste o casaco e não. disseste: queres qual? Tenho estas todas. Tal e qual. Meu. Eu já fiz coisas muito, muito disparatadas. Pá. Coisas que eu olho e digo assim: Para quê? Pois. Sei lá, tenho. É assim, o próprio período em que eu vou, por exemplo, o próprio período em que eu vou para a TVI, quando eu vou ao pé da Cristina, ela faz-me uma coisa que é raro, que é para além do dinheiro todo, ela diz-me assim: fazes exatamente aquilo que tu quiseres. Ok. E pedes o que tu quiseres e usas o que tu quiseres e dizes o que tu quiseres. E estacionas o carro onde tu quiseres. O que tu quiseres fazer e fazes o que tu quiseres fazer. E isso é uma coisa única. Mas depois, como tinha um contrato muito grande e como logo a seguir não houve nenhum projeto onde eu me pudesse, eu fui dizendo que não a vários projetos, até que houve uma altura que já não podia dizer que não mais, porque eu estava a receber e não podia dizer que não. Pois, claro. Chegas ali a uma altura que tens que fazer qualquer coisa. Sim. Não podes estar sempre no banco. E então aceitei fazer uma novela que eu nunca quis fazer. Não gosto de novela. Eu não gosto de ver novela. Eu fiquei no Sassaricano na Guerra do Chego. Eu não vejo novelas. Não posso gostar de fazer novelas porque não as vejo. Não é uma coisa que me entusiasma. Nunca quis fazer uma novela na vida. Tive vários convites, nunca quis fazer novelas. E eles disseram: pá, tens que fazer, pá, aqui dá-me um personagem muita gente. E fiz. E talvez tenha sido a pior ideia de toda a minha vida em termos de carreira. Se bem que há muitas. Mas essa, pronto, essa é de certeza. Eu nunca mais na vida quero fazer uma novela. Por qualquer valor. A Cristina pode desligar outra vez. Não é por qualquer valor. Calma lá. Se ela disser, diz o número, diz tu, e ela disser o número mágico, eu irei fazer a novela outra vez. Sim, mas tem que ser o número mágico. Sim, senhora. Eduardo, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Tu estás em tour com Grande Entre os Assassinos ao teu solo. As pessoas sim. podem comprar bilhete na Ticketline para te ver e para estar contigo ao vivo, como vai ser no futuro. Eduardo, queria-te agradecer por teres vindo. Muito obrigado por teres vindo ao meio. Obrigado, Foi um prazer estou receber-te aqui. entrevistador, pá. Então não sou, eu sou o Gostei Daniel mesmo. Oliveira do Humor. É o que me chamam. Falta É o que me chamam. chorou. Exatamente. Como é que diz isto?